e a gente observa o que está sendo dito, mas talvez e principalmente o que não está sendo dito. Então a criança está se comunicando com a gente o tempo inteiro, mesmo que ela não utilize palavras. Quais são os comportamentos? Como meu filho mudou o jeito que ele come, mudou o jeito que ele dorme, tá mais quietinho, tô percebendo que o comportamento tá mais triste, tá mais arisco. Tem algo de diferente. E aí, como é que eu percebo esse algo diferente? Quando eu tenho intimidade. E aí, a gente volta lá pro lance da presença e da atenção. A atenção vai mostrar pra gente que, peraí, tem algo de diferente aqui. E aí, é muito difícil manter a atenção quando nós também estamos tão acelerados. A gente está prestando atenção no que as crianças nos trazem? Para que a saúde mental dos mais jovens esteja em dia, é importante que pais, cuidadores e a comunidade escolar como um todo observe não apenas o que elas nos dizem, mas o que mostram com seu comportamento. Para Elisama Santos, convidada desse episódio, é preciso que a gente esteja muito atento, que a criança não seja apenas mais um item na lista de tarefas. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, a gente traz um tema novo para você. Comunicadora com mais de 350 mil seguidores no Instagram, Elisama Santos é também psicanalista, escritora e autora de best-sellers como Educação Não Violenta, Por que Gritamos e Vamos Conversar, todos publicados pela editora Paz e Terra. Ela é também apresentadora do programa Saque das Emoções, no canal GNT, e do podcast Vai Passar, do Spotify. Pós-graduada em Saúde Mental pela PUC do Paraná, é especialista em comunicação e educação não violenta. Na conversa com Gama, Elisama fala das mudanças pelas quais as escolas vêm passando e qual o papel de pais e professores no bem-estar e na saúde mental dos alunos. Traz ainda caminhos para a gente ampliar o diálogo e a escuta das novas gerações. Escuta esse nosso papo. Elisama, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer imenso estar aqui com você. Que ótimo a gente estar junto para poder conversar. Elisama, eu queria começar falando dessa relação entre saúde mental e a comunidade escolar, né? Então eu queria que você nos contasse o que você considera uma comunidade escolar e qual a importância desse grupo para a saúde mental das crianças e dos jovens. Tá, a comunidade escolar, ela é complexa e a gente está deixando passar a importância dela na vida das crianças, né? A gente mudou a relação com a escola ao longo dos anos. Então, a escola ela passou a ter um lugar muito de clientelismo para as famílias, né? Eu te pago e você me entrega algo, né? Então, eu te dou meu filho que não sabe ler, que não sabe escrever, você vai me entregar o CEO da próxima empresa multinacional. Então, a gente tem essa ilusão de que pagando, e aí o dinheiro passou a reger muitas relações, a escola tem que entregar o que a gente quer. E aí o caldo é muito entornado, porque para além disso, a gente teve as redes sociais que diminuíam muito a nossa capacidade de lidar com o que é diferente do que nós acreditamos. Então, muito além de agora pagar para a escola me entregar um filho que eu espero, eu também não quero lidar com o coleguinha que pensa diferente, com a família que pensa diferente, com o mundo que é diferente do meu. Então, eu quero que a escola ela seja a continuação do meu feed. Eu quero que a relação com a escola, com o meu filho, seja a continuação, sem nenhum tipo de atravessamento diferente do que eu entrego em casa. E aí é muito difícil a gente pensar no conflito que a escola fica, porque a escola, diante da necessidade de ter mais alunos, ela passou a ter um pouco mais de medo também de colocar, inclusive, um limite nesses pais, de falar, olha, aqui a gente tem regra, a nossa regra é essa. Se a escola não consegue colocar o limite no adulto, você pensa como é que tá com a criança e com o adolescente. Então, a gente tá com uma construção difícil de entender que o mundo ele é complexo. E a escola é esse lugar de complexificar o mundo para a criança. Porque, olha só, eu tô dentro da minha casa, meu pai e minha mãe de alguma forma se escolheram, ou minha mãe, enfim, a conjuntura familiar, eles pensam de uma forma razoavelmente semelhante. E a escola é um lugar de eu descobrir que aquele colega, ele veio de um determinado lugar e ele pensa de um determinado jeito e que a família dele enxerga de outro jeito e come de outro jeito e está no mundo de outro jeito. É esse o lugar. Então, muito além de aprender trigonometria, eu aprendo a socializar com o diferente dentro da escola. E a gente está perdendo isso. E quando nós perdemos isso, nós influenciamos na saúde mental de todo mundo.
Porque lidar com esse mundo que não é uma continuação minha é muito da construção com a saúde mental. A saúde mental é essa dança, eu estou saudável quando eu consigo fazer essa dança entre eu e o outro. Eu consigo ser eu, entender os meus limites, as minhas crenças, a minha forma de estar no mundo. E consigo ir pro outro também, entender esses limites, as crenças e a forma do outro estar no mundo. A gente dança, a gente interage bem. Os meus momentos de estar com o outro e de estar em silêncio, eles são revezados de uma forma bacana. Se eu não faço essa dança, eu não tenho saúde mental. Como é que a escola está contribuindo para isso hoje? Então você traz que a escola é esse ambiente fundamental para você desenvolver habilidades sociais ali saudáveis, né? Mas depois da pandemia e com o excessivo contato social online, como é que a gente ajuda esses mais jovens a reaprender esse trato social, né? A socializar olho no olho. Como a gente ajuda em comunidade, né? Como a gente ajuda professores, pais, todo mundo junto aí. Eu tenho uma esperança muito grande que o MEC, um dia, e que nisso não demore muito, vá regular em lei o uso de telas de celular na escola. Tenho uma esperança muito grande. Sabe como hoje a gente olha para os anos 80, os anos 90 e pensa, meu Deus, a gente andava 7 crianças no fundo do carro, no porta-mala, e aquilo era normal. E que um dia veio uma lei e falou, gente, isso não é legal, põe o cinto de segurança e bota só 3 crianças no fundo. E que hoje pra gente fala, não, é óbvio, como que a gente não percebeu? Eu acho que vamos chegar nesse ponto com as telas, com as crianças no futuro. E eu acho que é um futuro bem próximo, você não acha? Tenho muita esperança. Então, assim, na escola dos meus filhos é proibido. Então, já tem algumas escolas que proíbem. Então, na escola dos meus filhos, eles têm um ambiente, que é o lugar que a gente pega as crianças no final da aula, na garagem, que eles podem utilizar. É um único ambiente. Fora disso, não pode. Meu filho passou uma semana no Piauí com a escola e não levou celular. A escola proibiu o celular, a viagem. Por quê? Porque eles têm que olhar no olho. Quando a gente, e é legal quando a gente faz entrevista, quando eu fiz entrevista com a escola, eles falaram, olha, a gente não usa celular dentro da escola, porque senão eles ficam o intervalo inteiro somente no celular. Eles esquecem de olhar para o outro. E aí tem um ponto que é essencial de a gente pensar, Luara, aqui. Nós temos, os nossos neurônios, o nosso corpo, ele funciona em interação com o outro, com o corpo do outro. Então, enquanto nós estamos conversando, eu vejo, não racionalmente, mas eu tô lendo os teus gestos. Eu tô sentindo como as minhas palavras chegam em você e a partir daí eu modulo o que eu falo. É o que eu falei da dança entre eu e o outro na relação. Se eu tô no celular, eu não percebo. O meu corpo não se comunica com o seu. A gente perde muito da comunicação. E aí, como é que a gente ajuda o mais jovem? Primeiro, sendo exemplo. Porque se eu falo com o celular em mãos o tempo inteiro, eu também não estou te lendo. O meu corpo também não está interagindo com o seu. Um segundo ponto, além de colocar regra no uso, a gente não pode esperar que o jovem ele consiga se autorregular em relação às telas, porque nós também não conseguimos. A regulagem ela vai ter que vir de fora, o regulamento vai ter que vir de fora. E a gente vai construir junto, a gente vai conversar, vai negociar, mas entendendo que existe um momento em que vai falar, então, aqui a gente não está negociando mais, não pode, nesse momento não pode mais. Então, eu preciso dar esse exemplo e eu preciso abrir concorrência. Sim, que tipo de concorrência nós ofertamos para a tela na vida dos nossos jovens adolescentes, né, e crianças? Porque se só tem a tela de divertido, se eu falo, sai da tela e vamos ficar aqui só de olhando para cima, eu não estou sendo coerente. Não estou dizendo que o tédio não seja importante. O tédio é essencial. Então, existem momentos que sai da tela e você... Vou fazer o quê? Não sei, meu amor. Olhar pro teto. Não sei o que você vai fazer. Ficar com você. Ah, mas eu tô entediado. Meus filhos já respeitem. O tédio faz parte da vida. Porque na hora que eles falam que tô entediado, é a minha resposta. Pois é, meu amor, o tédio faz parte da vida. A gente não tá sabendo lidar com o nosso tédio. Nós não estamos tendo tempo de assentar as coisas em nós. Então, se eu não fico em silêncio, se eu vou fazer cocô com o celular na mão, como eu espero lidar com o tédio do outro? Sabe? Então, e a gente aprendeu as regras de como você deve ser um bom pai, uma boa mãe, elas só aumentam, né? Então, a gente aprendeu a exigir dos pais agora que tem todo tipo de estímulos para os filhos o tempo inteiro. Então, você tem que saber, quando ele é bebezinho, você tem que comprar a meia que estimula não sei o quê. Você tem que comprar o sapato que estimula sabe o quê. Você tem que estar ali o tempo inteiro pensando na psicomotricidade da criança. Não, se a criança interage com o mundo, ela está desenvolvendo bem a psicomotricidade dela. Sabe? Se ela consegue andar e brincar e tocar nas coisas, ela está desenvolvendo. Então, o tédio, ele faz parte da vida. E eu preciso sim, quando meu filho fala, mas eu tô entediado.
Pois é, meu amor, o tédio faz parte da vida. Eu não tenho que ocupar os teus dias. Eu não tenho que ocupar todos os momentos do meu filho e da minha filha. Eles precisam aprender que existem momentos que a gente ocupa e existem momentos que a gente só existe. E tá tudo bem só existir de vez em quando, sabe? Pois é, vamos deixar as crianças ficarem aí sem fazer nada um pouco, né, Elisama? E outro assunto que eu queria te trazer é que tem família que não consegue manter o diálogo com os filhos, né? Em que os pais não têm ideia do que o filho passa na escola, de quem é essa criança entre os seus colegas e professores. Então eu queria te perguntar o que essa falta de diálogo costuma desencadear e como transformar essa realidade. O diálogo, a conversa, eles são uma via de mão dupla. E eu acho que é importante demais os pais entenderem isso. Então, em muitos momentos, as pessoas falam assim, mas eu conversei com meu filho. E quando eu pergunto, ele falou o quê? Ele não falou nada, então você não conversou. Então, você deu uma palestrinha. Então, você reprisou o sermão da montanha. Mas uma conversa, um diálogo não houve. Eu não quero dizer que, e aí a gente também tem que ajustar as expectativas, que com o adolescente e o pré-adolescente, eles vão trazer pra você a conversa como eles eram como crianças, eles vão falar super da vida. Eles não vão falar menos. Mas precisa ter uma troca. Não é um pedido de relatório com os filhos. Não, o quanto eu converso com os meus filhos, o quanto eu falo da minha vida, o quanto eu peço ajuda. E aqui não é pedir ajuda e botar o filho no lugar de terapeuta, né? Que a gente tem tendência de ir pros extremos. Mas dialogar sobre as coisas. Assim, peguei meu filho na escola. Nossa, filho, aí, meu dia foi super cheio. Um colega aconteceu isso no trabalho. Cara, fiquei tão chateada, filho. Achei tão ruim o comportamento dele. Puxa vida, ele podia ter agido de outra forma. Achei um saco a forma que ele agiu. E as pessoas... E o seu, como foi? Você entende que aqui tem uma troca? Eu não tô só te pedindo um relatório. A gente tá construindo algo. Então, quantas vezes você pede a opinião dos seus filhos? Várias vezes eu chego... Filha, tô na dúvida... Filho, tô na dúvida do que eu vou usar aqui. Você me ajuda? O que você acha? Esse ou esse? O evento é assim, eu quero passar essa imagem. O que vocês acham aqui? Então, assim, tem uma troca ali que eles sabem que o que eles pensam é importante nos pequenos detalhes. A grande questão da dificuldade de conversa com a criança e o adolescente é que nós queremos construir essa conversa somente no momento que já é difícil. No momento do problema. Por que ele não me contou que aquilo aconteceu? Por que ela não me contou que ela viveu aquilo na escola? Mas qual que é a construção para além disso? O quanto o diálogo e a opinião deles ela é importante. E aí, mais um parêntese, porque quando a gente fala de educação, tem parênteses até não poder mais. O diálogo ser importante, a opinião dele ser importante, não quer dizer que eu vou atender. Eu posso acolher o teu querer sem fazer o que você quer. Então eu posso falar, filho, eu entendo o quanto isso é importante pra você. Você quer muito por esse motivo. Eu também queria na tua idade. E nesse momento eu acho que você não tá pronto. Entende? Eu não tô esperando assim, me agradeça, mamãe, que sensata você me dizer esse não. Não é isso que eu tô esperando. Eu vou dizer o não e eu vou ouvir você não liga pra mim, você não se importa. Eu entendi o quanto isso é importante pra você, filho. Eu vi o quanto você quer, eu sei que você tá sentindo que você tá pronto pra viver essa situação. E agora eu acho que ainda não é o momento, eu sinto muito. Sabe? Então eu posso acolher sem necessariamente fazer o que a criança quer. Mas quando a opinião dela é válida das pequenas coisas em casa, o diálogo para um momento difícil, ele é mais fluido. Porque o diálogo ele já é o nosso padrão. Ele já é o nosso comum. O grande problema é que a gente não quer ter o diálogo como um padrão, como um comum, mas quer que a criança fale, o adolescente fale no momento do problema. E aí não existe isso. Se não é a nossa dinâmica, não é a tônica da relação, não vai ser a exceção, né, amor? Não vai ser no momento difícil que a criança, o adolescente vai falar, agora eu vou contar pro meu pai porque ele vai saber o que fazer. Não vai ser. Você falou aí dos pais e basicamente a gente tá falando de estar presente, né? E aí eu chego na ansiedade. Os jovens estão muito mais ansiosos, tal qual os pais. Como pais também ansiosos pela rotina atual, podem melhorar essa realidade dentro de casa como um todo, quando todo mundo tá ansioso, quando todo mundo não consegue se escutar? Existe a importância de a gente se perceber nos nossos momentos de ansiedade. Então, antes da minha relação com a criança, com o adolescente, minha relação comigo, como estou com os meus processos. Porque se eu estou num momento de tensão e extrema ansiedade, dificilmente vou conseguir lidar com o outro com tranquilidade. Em regra, essa minha ansiedade, ela transborda. Ela tá ali passando pro outro, vazando pro outro. E a gente tem aí, o Renato Nogueira tem uma expressão que eu gosto muito, que é a autointimidade. Assim, o quanto eu sou íntima de mim mesma. O quanto eu consigo me perceber, o momento que eu tô perdendo a cabeça, o momento que eu tô mais ansiosa, o quanto eu consigo descobrir aqui o que é que me regula, pra que eu corro quando as coisas são difíceis pra mim.
Em que lugares eu descanso? E os pais, o mundo, ele tá nos cobrando muito. Né? O mundo está cobrando de nós o tempo inteiro que nós tenhamos a velocidade do processador dos nossos celulares, que a gente tenha uma entrega constante, que nós não sejamos cíclicos como toda a natureza é. Então a gente tem que ter uma produção que é sempre igual, uma forma de existir que é sempre igual, e sempre buscando a nossa alta performance e a nossa melhor versão. Então o mundo, ele está cobrando isso da gente o tempo inteiro. Até no lazer. Como assim você não viu aquela série que saiu ontem e que todo mundo está comentando? Né? Então, assim, até no lazer tem uma cobrança. Como assim você não foi naquele restaurante que todo mundo já conheceu? Aquela música, você não ouviu aquele disco ainda? Como que você não conhece tal disco? Então, a gente até no lazer tem uma cobrança muito grande. E o adulto, ele precisa ser filtro e não amplificador dessas cobranças para a criança e para o adolescente. Então, eu preciso filtrar quais são as cobranças que eu vou passar para o meu filho e para minha filha. Quais são as cobranças que eu realmente, de situações que eu realmente acho que são importantes. E como eu vou passar essas cobranças? O que a gente normalmente faz é amplificar. Então, a cobrança vem do mundo, a gente não filtra o que é importante, a gente joga para o adolescente ainda mais alto. Então, você deveria saber o que você quer, você deveria isso, você deveria aquilo, você deveria. Então, a gente amplifica a cobrança. No momento que eu amplifico a cobrança, eu amplifico a ansiedade. Né? Porque a ansiedade, ela tem essa característica de ser esse medo do que não tá aqui. Né? Ela não tá palpável. Eu tô ansiosa por algo que tá vindo, que não chegou ainda. Minha cabeça o tempo todo lá na frente. E nós fazemos isso com a criança e com o adolescente o tempo inteiro. O que é importante dizer? No desenvolvimento adolescente, a adolescência é a nossa fase em que nós mais nos questionamos. É a nossa fase de maior crise existencial. Então é a fase que eu mais me pergunto, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo no mundo? Qual é o meu propósito? O adolescente, ele vai trazer os novos olhares para os nossos velhos problemas. Então ele é a nossa força evolutiva. O adolescente é a nossa força evolutiva. Por isso que ele questiona tudo. Ele fala que tudo que você tá fazendo tá errado. Você vai dar uma coisa, uma cadeira, ele vai querer usar a cadeira da perna para cima, porque para ele tem que ser diferente. Isso é a natureza querendo nos fazer evoluir. É a natureza falando, olha, esse povo aí já fez tudo o que sabia fazer, então assim, pensa diferente para trazer um negócio diferente para o mundo. Essa necessidade de pensar diferente, ela já é ansiogênica por si só. Se a gente bota nesse caldo aí um ingrediente que é muito complicado, que é a mudança constante do próprio corpo. Então o adolescente, ele não sabe qual o timbre da voz dele amanhã. Ele não sabe qual o tamanho do pé dele amanhã. O meu filho, recentemente, eu comprei um sapato 43, 44 pro meu filho de 12 anos. A sandália 43, 44 pro meu filho de 12 anos. E eu tinha comprado uma 40... Eu não sei quando ele pulou do 40 pro 42. Eu não sei, foi muito rápido. E aí no 42 ele falou, mãe, a sandália tá pequena. Eu falei, como tá pequena, filho? Vai lá comprar 43. Então assim, você pensa a ansiedade que isso causa num corpo. De você não saber se a sandália que você usa hoje, ela vai caber daqui a um mês. Sabe? Se o teu seio... Que tamanho que ele vai estar amanhã. Porque, eu estou falando amanhã, depois de amanhã, um mês, porque é assim, é muito rápido. Se na fase do estirão, um menino pode crescer a cerca de 10 centímetros em um ano. Você tem noção do nível de transformação no corpo? Como que você não fica ansioso? Como que você não fica ansiosa? Já é uma fase por si só muito ansiogênica e a gente amplifica. Porque é nessa fase de eu não sei o que eu quero da vida que você deveria saber. Você deveria saber o que você quer pra sua vida inteira. Eu não tô falando, vamos deixar a criança, o adolescente fazer o que ele quer. Não é isso. Mas, filho, vamos pensar aqui no que é que te faz bem hoje. Vamos um passinho por vez. O que é que você se vê fazendo hoje? Se você não gosta dessa profissão, depois de formar, você troca. Vamos pensar aqui, vamos um passinho por vez. E aí, para encerrar a minha resposta, nós estamos presenteando os nossos filhos, alunos, as nossas crianças e adolescentes com crises de ansiedade. Quando a gente fala, não importa o que você vai fazer, basta que você seja feliz. Quem é feliz? Qual que é a receita de ser feliz? Qual o passo a passo de ser feliz? Eu não conheço, você conhece? Eu não conheço o passo a passo de ser feliz. E quando eu boto pro meu filho como se fosse algo leve, a única exigência, meu amor, é que você seja feliz. Eu tô presenteando essa criança e adolescente com uma crise de ansiedade. Porque assim, quando eu falo, eu quero que você seja advogado. Tem um passo a passo para ser advogado. Tem uma faculdade, eu sei o que é que eu estudo, que vestibular eu faço, eu passo na OAB, pá, carteirinha da OAB na mão. Mas eu ser feliz? Qual que é o passo a passo? Como que eu vou ser feliz? Então, essa ansiedade por ser feliz está adoecendo os nossos jovens, as nossas crianças. Não, você não tem que ser feliz o tempo inteiro, meu amor.
Você vai ser feliz e triste, e animado, e eufórico, e decepcionado, e frustrado, porque é esse pacotão super complexo que é a nossa existência humana. Não vamos ser só felizes. Quando a gente entende que nós não vamos ser só felizes, e que nenhuma escolha dos nossos filhos, mas nenhuma mesmo, vai trazer só felicidade, a gente fica um pouco menos ansioso e eles também. Então, acho que na tentativa de sermos mais leves e compreensivos e fofos, a gente está presenteando as novas gerações com crise de ansiedade. A gente tem que observar isso que eles estão sentindo, né? Seja ansiedade, seja uma tristeza excessiva e tal, mas a gente tem que olhar também pro entorno, né? A escola é uma comunidade e tem o bullying. Queria que você falasse um pouco do bullying. Como que um pai pode identificar não apenas esse tipo de sentimento que você traz, mas também isso que está vindo de fora, né? Como identificar que seu filho está sofrendo bullying, um tema tão atual e que tem trazido aí resultados tão tristes atualmente. E muito vai vir de fora na comunicação com crianças e adolescentes. Não dá pra gente achar que tudo é falta de conexão, que é tudo o jeito que eu falei, que vai ter uma receita perfeita pra tudo. Isso não existe. Não é tudo falta de conexão. Os problemas vão aparecer, as coisas vão acontecer. E a gente observa o que está sendo dito, mas talvez e principalmente o que não está sendo dito. Então a criança está se comunicando com a gente o tempo inteiro, mesmo que ela não utilize palavras. Quais são os comportamentos? Como meu filho mudou o jeito que ele come? Mudou o jeito que ele dorme? Ele tá mais irritado, mais irritada comigo? Tá mais quietinho? Tô percebendo que o comportamento tá mais triste, tá mais arisco. Tem algo de diferente. E aí, como é que eu percebo esse algo diferente? Quando eu tenho intimidade. Quando eu percebo qual é o padrão. Se eu conheço ali o comportamento típico do meu filho e eu vejo desviando, tem algo de estranho nele, ele tá mais quietinho. O olhar dele tá mais sem brilho. E aí a gente volta lá pro lance da presença e da atenção. Eu tenho 2 filhos. Se eu estiver desatenta, eu não percebo se um deles me tocar quem que é. Se eu estiver atenta, eu sei quem me tocou. Porque a temperatura da mão é diferente, a pressão que faz no meu corpo é diferente, a textura da pele é diferente. Se eu estiver atenta, eu sei quem me tocou. Se eu não tiver, eu não sei. Entende? Assim, a atenção vai mostrar pra gente que, peraí, tem algo de diferente aqui. E aí, é muito difícil manter a atenção quando nós também estamos tão acelerados. É um esforço, é quase contranatural a gente conseguir manter a atenção com os nossos filhos. Porque na pressa que a gente tem andado e tem vivido, eles viram mais um item na nossa lista de obrigações do dia a dia. Pegar as crianças na escola, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, eles são mais um item. E sendo mais um item, eu não tenho tanta atenção no que eu faço com eles, porque eu tô com a cabeça... Tem 15 e-mails para responder, e tem os boletos todos para pagar, e a minha mãe tá doente. E aí você tem uma lista de coisas que você também tem que fazer, sabe? E eu gosto de trazer a perspectiva do eu não tô dando conta, eu não dou conta disso tudo, com eu não tenho apoio suficiente para. Eu posso substituir eu não dou conta por eu não ter um apoio. Que apoio tá me faltando para que eu consiga ter essa atenção que os meus filhos estão me pedindo? Para onde essa minha energia, que ela é finita, porque a nossa energia não é infinita, não basta você querer você ter mais 1 litro de energia, não, ela é finita. O que tá aqui vazando a minha energia? Onde é que ela tá aqui escapando? Tipo vazamento do cano de água mesmo, assim. Que apoios eu preciso para que eu tenha energia, porque é prioridade para mim. Não dá para tudo ser prioridade. E nós estamos vivendo num ritmo que tudo é prioridade. E você é uma pessoa só, né? E se tem um companheiro ou uma companheira, é mais uma pessoa só. Então, e essa criança passa quanto tempo na escola, por exemplo? Muitas horas. Então, o que esses pais podem esperar das escolas, na sua opinião, em relação a essa observação de como tá a criança? As escolas também precisam observar. Assim, a escola e a família precisam andar juntos nesse apoio com a criança. O educador, a educadora também tem a responsabilidade de estar observando que tem algo de errado. Quando aquele menino chega perto desse menino aqui, não sei, eu percebo que ele... Olha o corpo dele como se engessa quando aquele dali encosta. Olha como ele tá encolhidinho ali quando aquele dali passa. Tem algo que precisa ser observado aqui. Não dá para esperar que a demanda venha sempre da criança, porque na maior parte das vezes não vai vir. E aí, o quanto o ambiente escolar também é um ambiente em que fala o que você sente é tão importante para mim quanto as suas notas, quanto o seu desempenho. O conforto que você está aqui, a forma o que você pensa também é importante para mim. E é importante entender que ansiosos, assustados, amedrontados, nós não aprendemos.
Então, lidar com a emoção da criança e do adolescente não é desimportante. Pelo contrário, é o que deixa o meu solo fértil para que a semente da matemática, da geografia, do que eu vou jogar lá, ela floresça. Se a criança tá mal, se o adolescente tá ansioso, se ele tá triste, por que a gente sempre fala o rendimento dele caiu? É lógico, gente. Não precisa de estudo para saber disso. Quando você tá bem, você produz melhor. Todos nós sabemos. A gente é mais criativo, a gente é mais interessante, a gente conversa mais. Quando a gente tá melhor, quando a gente tá bem, quando a cabeça tá boa. Então, cuidar do bullying, observar o comportamento dos meus alunos, observar o comportamento dos meus estudantes, é prepará-los também pro tal do vestibular, pro Enem, pras notas, pro que vende pros pais. Entende? Não é menos importante, pelo contrário, é o que vai fazer meu desempenho melhor. Porque não adianta eu estar aqui pressionando e a escola ser mais um fator de estresse para as crianças, e a escola ser mais um fator de adoecimento, e a escola ser mais... Eu me lembro de um psicólogo conhecido meu, que ele falava que ele tinha grupos de alunos de algumas escolas. Porque a escola pressionava tanto que os alunos adoeciam. Ele falava, tem aluno que chega aqui, eu olho, ele conversa, eu já sei onde ele estuda. Ele falava, sentou aqui, eu já sei de que escola tá vindo. Você tem a noção de como algumas escolas elas são adoecedoras. Entende? Então, assim, o quanto a escola tem a psicoeducação como um elemento essencial para os adolescentes e para as crianças. O quanto eles falam dos próprios incômodos. E aqui não é somente com a vítima do bullying, mas com quem pratica o bullying também. Porque tem algo que precisa ser cuidado na cabeça desse adolescente para ele estar agindo desse jeito. E aí a escola, essa troca que é complicada, na escola fala, mas nós temos conversado com os pais. Ok, a gente sabe que tem que conversar com os pais, mas tem pais que não estão aqui, que não são ativos. Enquanto vocês conversam com os pais, quem cuida da minha filha negra aqui dentro? Enquanto os pais estão... Quem está cuidando do meu filho aqui dentro? Entende? A escola ela precisa também assumir esse lugar de enquanto eu psicoeduco a família e os alunos e os estudantes, eu também tenho regras claras que focam não somente na proteção disso daqui, mas no entendimento do quanto isso é importante e na reparação, que eu acho que é algo que as escolas falham muito. A gente falha em entender que não é somente entregar aqui a advertência, o aviso, o nome que eu dei para essa advertência quando o estudante comete uma infração dentro do que é a regra da escola. Meu amor, agora você vai pensar em como você vai reparar o teu erro. Porque é na reparação que a gente se constrói. É nessa reparação que eu mudo o meu comportamento, que eu vejo a intensidade e os efeitos do meu comportamento no outro. Então, o quanto a escola também está incentivando a reparação dos atos com quem está praticando o bullying. O quanto a escola está incentivando essa construção de o que você faz tem o caminho. Chegue em um lugar. Não é o que você acha, como você acha que vai chegar no outro, é como chegou. E o que é que você vai fazer para você reparar isso aqui. Existe a normalização de, sabe adolescente como é, eles são só... Não. Mas isso é normal, pode ser normal para todo mundo, mas não é aceitável mais, não dá para tolerar o que é intolerável. Então, assim, nós não podemos normalizar a violência. A violência ela não pode ser um padrão independente da sua idade. Se ele acha isso normal, cabe à escola psicoeducar. Então, o quanto a escola está observando o não dito dos alunos, mais uma vez eu volto, quanto está observando os comportamentos dos dois lados, de quem está agredindo e de quem é agredido. O quanto a escola está se responsabilizando por isso. Né? O quanto a escola consegue ser firme com as famílias também, sabe? As escolas, infelizmente, estão com medo de falar com os pais. Porque os pais, com essa ideia do clientelismo, os pais estão ameaçando as escolas. E não dá pra gente educar assim. Os limites precisam ser claros. Eles precisam estar postos e serem repetidos quantas vezes a escola precisar, exatamente para não viver esse tipo de situação, sabe? A escola precisa saber quais são os valores dela. O que é importante aqui para mim? Porque se tudo é negociável, eu não tenho borda, eu não tenho limite, eu não sei quem eu sou. Não dá para tudo ser negociável. Precisa existir o que é inegociável para a escola. E cada escola precisa estar muito consciente disso. E entender que o inegociável hoje, ele muda.
Amanhã eu posso descobrir que tem coisas que precisam entrar na minha lista de negociáveis que precisam trocar. A escola precisa estar fazendo essa dança, essa troca com a família e com a comunidade. Elisama, muito bom falar com você. Muito obrigada. Um prazer imenso, querida. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. Sobre esse tema, a gente já falou com o pediatra Daniel Becker sobre a crise mental e emocional na infância, com a especialista em cyberpsicologia Andréa Jota sobre o uso de tecnologia por crianças e jovens e com o historiador Luciano Ramos sobre paternidade negra. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcasts e no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.